Pessoal, vamos aqui para Brasília. A reforma tributária tem novidades. Paola Cuenca tem novidades para a gente. Paola, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Poder Expresso. Como está? Tudo certo por aqui. Léo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, a expectativa era de que hoje, nessa segunda-feira, a gente pudesse ver o relator da regulamentação da reforma tributária aqui no Senado, o senador Eduardo Braga, lendo justamente o texto do relatório dele, que ele colocou protocolado no sistema ainda nessa manhã, lendo tudo isso para os senadores que integram a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Mas acontece que essa sessão foi cancelada. Ela estava marcada para acontecer às 4 horas da tarde e o senador Marcos Rogério, que é da oposição e está presidindo justamente a CCJ, já que Davi Alcolumbre, o presidente, está fora, não está aqui em Brasília, Marcos Rogério disse que pela falta de quórum, apenas 6 senadores estavam com presença registrada ali antes das 4h20 da tarde, decidiu cancelar a sessão justamente por conta dessa falta de quórum. Nem mesmo ele, Marcos Rogério, chegou a registrar a presença, mas cancelou essa sessão. Então, o relatório foi apresentado, mas não chegou a ser lido, pelo menos agora nessa segunda-feira, para os senadores ali na CCJ, para que essa tramitação voltasse a caminhar de fato, né? O que a gente tem pelo texto que foi entregue pelo senador Eduardo Braga, são alguns pontos que ele fez de modificação em relação àquele texto que a gente já tinha visto sendo aprovado na Câmara dos Deputados. Quando a gente está falando de regulamentação da reforma, a gente está falando daqueles pontos mais práticos, de como que vão ficar os impostos para os bens e serviços que a gente utiliza no dia a dia. Por exemplo, sobre a cesta básica, ou seja, aquele grupo de alimentos que ficam zerados de impostos, justamente para contribuir para uma alimentação mais acessível para a população, as carnes seguem mantidas ali com impostos zerados e a tapioca, que antes estava com um desconto de 60% da carga tributária, passa a entrar nessa cesta básica, então também fica zerada de impostos. A gente tem essa ampliação, inclusive, sobre redução de carga tributária para outros pontos. Fraldas foram incluídas nos itens de higiene pessoal, como o papel higiênico, escova de dente, também vão ganhar um desconto aí de 60% sobre a carga tributária que vai ser colocada a respeito desses produtos. Além disso, o relator, o senador Eduardo Braga, também fez uma extensão a respeito de imóveis. Já era um pedido muito grande, inclusive, desse setor de imóveis para ter mais descontos sobre a alíquota que deve ser aplicada com a reforma tributária. E para as operações gerais, ele aumentou de 40% para 50% esse desconto. No caso da locação, de 60% para 70%, aquela locação que acontece por uma empresa, um negócio, uma imobiliária. Mas ele também colocou uma outra novidade nesse texto que foi apresentado ali, protocolado no sistema do Senado Federal, ali na CCJ. Ele colocou que aquelas pessoas físicas que às vezes locam imóveis para ter uma renda, ou seja, a pessoa que loca uma casa, loca um apartamento, desde que ela loque até 13 imóveis ali diretamente no nome dela enquanto pessoa física e essa renda não ultrapasse R$240 mil por ano, então essa pessoa nem vai chegar a contribuir com impostos a respeito dessas operações. Além disso, ele também incluiu naquela parte do cashback o programa que está previsto para que pessoas famílias de baixa renda consigam ter um retorno dos impostos pagos, além de água e energia que já estavam previstos, ele também colocou ali, por exemplo, serviços de telefonia. Então, algumas mudanças ali que foram feitas, mas apesar de todas essas mudanças, inclusive colocando armas e munições dentro do imposto seletivo, ou seja, aquele imposto chamado de imposto do pecado, o imposto que vai ser um extra, além de pagar IBS e CBS, teria esse terceiro imposto seletivo, ele coloca armas e munições justamente nesse ponto do imposto seletivo. Com tudo isso de mudança, ainda assim, o senador Eduardo Braga manteve aquela trava a respeito da alíquota do imposto a ser cobrado sobre bens e serviços. Porque vamos lembrar, a gente está falando sobre essa questão da reforma tributária, estamos falando sobre desconto que pode ter na carga, enfim, e a gente ainda não tem fechado o quanto vai ser aquele númerozinho da alíquota, do peso de fato desses tributos. Mas já estava definido ali na Câmara uma trava de até 26,5%. O senador Eduardo Braga manteve essa trava de até 26,5% dessa carga tributária, apesar de todas essas mudanças. Então também a gente tem que ver como é que essa questão vai caminhar, abrindo cada vez mais espaço para ampliação de redução de carga tributária ou até mesmo de isenções e como que isso se encaixa dentro dessa alíquota máxima de até 26,5%. Vamos esperar agora para ver quando que a CCJ de fato vai ter uma nova agenda, uma nova marcação para que esse relatório seja lido
sentido e, de fato, a gente veja uma tramitação, caminhando, viu, Léo? Pois é, Paula, em relação a essa questão do imposto do pecado, a gente sabe que tem um lobby sempre, principalmente em relação às armas, no caso na indústria armamentista, a gente parece que teve ali um pulso mais forte ali do relator em relação a esse imposto. O que é que te parece? Pois é, ele até foi questionado, né, por jornalistas, ele conversou conosco, com jornalistas, ainda no início dessa tarde, a respeito desse relatório que foi apresentado. E, ó, eu tenho até aqui anotado o que foi que ele falou, vou até ler uma partezinha para você, Léo, porque ele falou que foi uma escolha própria dele, justamente colocar essa questão das armas. Ó, ele diz, essa é uma convicção pessoal minha, não sei se vai ter voto no Senado para aprovar o texto que eu propus, mas eu não colocaria minha cabeça no travesseiro com tranquilidade se eu não manifestasse a minha posição. E daí ele comenta que não é possível que num país em que a gente tem tantas mortes como se a gente fosse um país em guerra, ter justamente essa redução da carga tributária para armas e munições. Então ele defendeu que foi uma convicção pessoal dele essa inclusão, mesmo sem saber se isso vai se manter. Até porque, vamos lembrar que lá no debate na Câmara dos Deputados, quando a gente estava discutindo esse texto, estava acompanhando essa tramitação já no plenário, com todos os deputados, a Federação PSOL Rede tentou colocar ali um destaque para incluir no texto que já estava para votação justamente armas e munições nesse imposto seletivo, um imposto criado justamente para aqueles bens e serviços que causem algum tipo de dano para a saúde ou para o meio ambiente. Mas por 360 votos a 150, esse destaque foi rejeitado, ou seja, uma grande maioria ali na Câmara dos Deputados rejeitou a inclusão de armas e munições justamente nesse imposto seletivo. E agora, o relator, o senador Eduardo Braga, propõe ainda na CCJ, que analisa a questão de constitucionalidade, admissibilidade do texto, já incluiu essa questão de armas e munições, mas temos que ver se de fato, como ele mesmo ressalta aqui, não sei se vai ter voto o suficiente, que ele coloca, não sei se vai ter voto no Senado para aprovar o texto que eu propus, vamos ver como é que vai ser esse entendimento entre os senadores a respeito desse ponto que, como você mesmo destacou, né, Léo, é um ponto que tem bastante forças envolvidas em vários lados, justamente por conta dessa carga tributária em armas e munições. Paula Cuenca, muito obrigado aqui pela presença mais uma vez, pelas informações. Bom trabalho e um forte abraço. Vamos aguardar esse desenrolar aí dessa reforma. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até mais. Pessoal, a gente vai continuar nesse tema. Vamos trazer um especialista para conversar um pouco sobre essa questão aqui das armas, né? A gente vai falar com a Cristina de Mello, assim que a Cristina estiver ok. Estamos com a Cristina já. Cristina, muito obrigado aqui pela presença. Cristina, eu falava com a Paola Cuenca agora, nossa repórter. Agradeço mais uma vez aqui pela sua presença. Sobre esse relatório da reforma tributária. Existia uma expectativa de leitura hoje, um baixo quórum acabou não evoluindo, mas já tem ali alguns pontos principais, inclusive em relação a esses produtos do imposto do pecado, como armas. Queria um pouco da sua avaliação do que a gente sabe até agora em relação a essas escolhas. Tudo ali é uma escolha, uma decisão. No caso das armas, Paola traz ali uma informação do Eduardo Braga que diz que foi uma posição particular dele, ele mesmo tinha uma convicção pessoal e acabou estabelecendo essa questão, mas eu queria uma análise da tua parte em relação a todo esse pacote. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Léo, o convite, um prazer estar aqui com vocês. Que fim de ano agitado, né? Com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sim. E uma forte expectativa com relação ao que vai acontecer na reforma tributária para os próximos períodos. A gente sabe que foi aprovado com pouco detalhamento, então a gente sabia que esse detalhamento ia acontecendo aos poucos, mas, ao que eu vejo, vem seguindo alguns princípios, né? De onerar menos os produtos mais essenciais, os mais importantes na cesta de bens e serviços das famílias, e cobrar mais impostos daqueles bens que não são considerados essenciais, que são significativos, né? Que tá, assim, a ideia de alguma forma também parece sugerir que vai haver um aumento na arrecadação, porque a gente incluiu setores, o IBS, que não estavam incluídos no IPI.
Então, eu entendo que, por enquanto, vamos bem. Muito bem. O que é que você destaca, Cristina, em relação a onde a gente vai bem e onde a gente vai, vamos dizer assim, não tão bem? O que é que você destaca de pontos? Eu acho assim, primeiro, a gente tem seguido algumas orientações, alguns valores que são importantes. Então, a simplificação dos impostos, porque isso permite clareza para quem toma decisões de produção e de investimento, como também facilita a arrecadação e a fiscalização do governo. Então, simplificação tributária é sempre desejado, sempre muito bom para o empresário, etc. A comunicação para o consumidor também é uma promessa, né, de que com esse novo imposto, o IBS, a gente vai conseguir saber o que está dentro de cada produto. Eu também acho que isso vai muito bem. Acabar com as disputas entre estados da federação, de tal sorte que a orientação da decisão deixa de ser a negociação com o governo e passa a ser o princípio da maior eficiência, né, da melhor alocação dos recursos, de colocar recursos nos lugares corretos, eu acho isso impecável. Aumentar a base tributária, incluir setores que tradicionalmente não estavam incluídos, também acho muito bom. Tudo isso eu acho muito bom. O que eu acho que é complicado? É complicado quando a gente sai da hora do princípio e vai para o balcão de negociação. Então, se a gente começar a colocar muito produto com isenção tributária, né, com muito benefício, e cobrar mais impostos daqueles produtos ou das cadeias produtivas com as quais a gente não tem, vamos dizer assim, uma afinidade política, né, aí eu acho isso complicado. O que não é o caso, por exemplo, agora, tá? Mas essa decisão de balcão, eu acho ela complexa, porque ela tem que ser estudada, a gente tem que fazer avaliação de impacto, tem que precificar, quantificar e ver como que isso colabora para o arcabouço fiscal, para a melhoria do desempenho das empresas e para a maior satisfação dos consumidores. Muito bem. Cristina de Mello, economista, doutora em economia pela FGV, professora da PUC São Paulo. Cristina, mais uma vez, muito obrigado, bom trabalho para você, quase boa noite, até a próxima. Agradecida.